Você já ouviu alguém dizer que a depressão é falta de fé ou pecado? Ou talvez que é coisa da sua cabeça? A verdade é que essas frases, muitas vezes ditas com boa intenção, podem causar mais mal e dor do que alívio. No vídeo de hoje, nós vamos desmistificar essas ideias e explorar as complexas raízes da depressão, mostrando como a palavra de Deus e a ciência, juntas, revelam um cuidado muito mais profundo e compassivo. Fique comigo para você poder entender por que a depressão é uma doença real e como é que Deus age em todas as suas manifestações. Eu sou o pastor Ricardo Nogaroto e tenho quase uma década de ministério pastoral e é um prazer ter você de volta para mais uma reflexão vital para a nossa jornada de fé. No nosso último encontro, nós começamos a desvendar o que a Bíblia e a experiência humana nos ensinam sobre a depressão. Hoje, nós daremos um passo adiante. Nós vamos olhar para as causas e os sintomas dessa condição. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque, como nós veremos, a compreensão correta é o primeiro passo para o acolhimento, a cura e a demonstração do amor de Cristo em sua plenitude. Prepare-se então para uma conversa muito franca, que busca edificar sua fé e ampliar a sua compaixão. Quando nós falamos sobre depressão, logo nos surge uma pergunta: mas o que é que, afinal, causa essa dor tão profunda? Infelizmente, no ambiente religioso, especialmente, o que nós mais ouvimos são suposições muito simplistas. É porque você pecou, tem um demônio agindo na tua vida, é por pura falta de oração. E essa visão não é apenas limitada, mas ela também é profundamente prejudicial, revelando uma incompreensão sobre a complexidade do ser humano e, por extensão, da obra de Deus. No meio evangélico, a pessoa deprimida é com frequência mal compreendida e mal vista. O julgamento costuma ser imediato. Essa pessoa está sofrendo porque tem um pecado escondido. E a cura, obviamente, é proposta, né? Confesse e se arrependa dos seus pecados, como se tudo fosse resolvido numa fórmula mágica. Mas e quando essa cura não acontece? O resultado é um processo de angústia e de recriminação. A pessoa doente já está fragilizada e quase sempre marginalizada, vista como sendo indigna de estar entre os sem pecado, e isso é precipitado, insensato e desumano. A grande questão e o momento ápice da nossa discussão de hoje é essa, que a depressão possui várias causas. Não há uma única resposta, não tem um único culpado. A depressão pode ter causas médicas ou biológicas. A predisposição genética é uma delas, por exemplo. Não é incomum, ao olharmos para a história familiar de uma pessoa, que nós encontremos parentes que também lutaram com a depressão. Uma outra causa importante é o desequilíbrio químico do cérebro. Os nossos neurônios, os mensageiros, né, do cérebro, eles precisam de um balanço delicado de substâncias para funcionar bem. E quando esse balanço se desfaz, o humor, a energia e até mesmo a capacidade de pensar são afetados. Além disso, a depressão pode ter um efeito secundário, ser o efeito secundário em alguns tipos de doenças, como o Parkinson, como o Alzheimer, a diabetes, ou até mesmo em infecções, tem a ver, por vezes, com problemas hormonais. É claro, a reação a perdas significativas talvez seja uma das maiores razões para a depressão. Quando uma pessoa vivencia uma situação de morte de um ente querido, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, um trauma, um acidente violento, todos esses são gatilhos poderosos para gerar a depressão. E o fato é que nem todos reagem da mesma forma, mas todos têm eventos que podem
precipitar um quadro depressivo. A doença da mente é uma doença real e pode ter graves impactos no corpo. Por isso, o uso de medicações é muitas vezes necessário e não deve ser negligenciado. Os antidepressivos, quando bem indicados por um profissional, podem restaurar o equilíbrio químico no cérebro, auxiliando a pessoa a recuperar a capacidade de pensar, a capacidade de sentir, a capacidade de lidar com a vida. E tudo isso é graça de Deus. É o conhecimento dado por Deus à humanidade para aliviar o sofrimento. Mas a depressão pode vir também de causas pecaminosas. E isso é uma verdade, nós não podemos negar. O rei Davi é um grande exemplo de alguém que ficou deprimido por uma questão de pecado. Mas atenção, nem toda depressão, a despeito de algumas ser possível, mas nem toda depressão vem como fruto de pecado, nem todas elas decorrem do pecado. É um erro e um perigo dizer que toda depressão é fruto do pecado. O pecado pode afetar a nossa saúde mental, pode afetar a nossa saúde emocional. A dureza do coração, a falta da humildade diante de Deus tende sim a adoecer a mente. Quando nós nos recusamos a lidar com o pecado em nossa vida, ele pode sim gerar um peso avassalador que se manifesta como depressão. Só que a gente tem que ter clareza que nem toda depressão é fruto de um ato pecaminoso da pessoa deprimida. Uma outra questão que é importante é que a depressão pode ter outros tipos de causas, inclusive a ação do inimigo de Deus, uma causa demoníaca. A influência maligna também é uma realidade na Bíblia. Nós temos que reconhecer que Satanás pode agir na vida das pessoas, causando muito sofrimento, muita angústia extrema, inclusive, e até mesmo possessão em casos muito específicos. Contudo, e aqui eu preciso que você preste muita atenção, é crucial que nós não tomemos uma atitude de generalizar todas as coisas. Nem todo sofrimento, nem toda depressão é resultado direto de uma ação demoníaca. Equilíbrio é fundamental para nós não cairmos em extremos perigosos. Então, quais são os tipos de depressão? Nós temos na ciência dois tipos, a depressão endógena e a depressão reativa. A depressão reativa é aquela que é desencadeada por um evento externo, como um trauma, um estresse prolongado, pensamentos negativos. Já a depressão endógena tem uma causa mais orgânica, mais física ou biológica, sem um gatilho externo aparente. As linhas entre essas duas formas de depressão podem ser tênues, mas o ponto é que as raízes são variadas. Nós poderíamos listar estresse, poderíamos tratar questões psicológicas, como os nossos padrões de pensamento, questões que envolvem pecado e questões que envolvem doenças gerais. Mas se nós pensarmos na depressão, a pergunta importante é quais seriam os sintomas para que a gente pudesse se cuidar caso a gente começasse a ter muitos sintomas e perceber que estamos entrando num quadro depressivo. Nós não temos uma lista única de sintomas. Eles variam muito, né? Eles têm várias alterações, mas basicamente uma pessoa deprimida tem alterações no apetite, seja para mais, seja para menos. É uma pessoa sem esperança, é uma pessoa que passa por momentos de insônia, fadiga crônica, mudança no peso, agitação, lentidão psicomotora. E o que acontece no cérebro durante o episódio depressivo são mudanças na formação dos neurotransmissores, alterações na expressão genética, níveis hormonais desregulados e outras coisas mais. Tudo isso reforça que a depressão é um fenômeno complexo que não pode ser simplificado a só mais um pecado ou só um demônio que está afetando essa pessoa. A negligência em tratar a depressão adequadamente pode ter consequências devastadoras na vida da pessoa. Diante de toda essa complexidade,
a nossa cosmovisão nos convida a uma abordagem holística e compassiva. Nós entendemos que o ser humano foi criado completo, com corpo, mente e espírito interligados. Uma doença na mente é uma doença no ser. Por isso, a cura envolve a restauração de todas as áreas. E o que isso significa? Significa que não há vergonha em lutar contra a depressão. Se você ou alguém que você ama enfrenta essa batalha, saiba que não é sinal de fraqueza espiritual, é uma doença. Busque ajuda em todas as frentes. Assim como nós buscaríamos um médico para um problema cardíaco, nós devemos buscar profissionais de saúde mental, como psiquiatras, psicólogos, para a depressão. Isso é usar a sabedoria e a providência de Deus que se manifestam através da ciência. A fé é o seu maior recurso, e nós todos concordamos com isso, mas não é o único recurso. A oração, a palavra de Deus, a comunhão cristã são vitais para a alma e para o espírito, mas elas fornecem esperança, consolo, a direção que só Deus pode dar. Mas em muitos casos, o corpo e a mente precisam de um auxílio físico para que possam se abrir para a ação do Espírito. A compaixão é essencial. Quebremos os estigmas. Sejamos uma comunidade que acolhe, que ouve sem julgar, que oferece o apoio prático e espiritual àqueles que estão no vale da sombra. Lembre-se, nós não lidamos com uma coisa chamada depressão. Nós lidamos com uma pessoa que infelizmente está deprimida. Deus, em sua infinita graça, nos provê com múltiplos caminhos, várias formas de cura. Então, não restrinja o poder dele apenas a uma forma de atuação. A depressão é uma realidade multifacetada, com raízes biológicas, emocionais e, sim, às vezes espirituais. Ela afeta o ser humano em sua totalidade. Mas a boa notícia é que a graça de Deus nos alcança em todas essas dimensões. Ele nos oferece a medicina, a ciência e o apoio comunitário, juntamente com o poder transformador da sua palavra e do Espírito Santo. O amor de Deus não ignora a complexidade do seu sofrimento. Pelo contrário, ele nos convida a abordá-lo com compaixão, conhecimento, com fé. Se essa mensagem de alguma forma tocou seu coração e te trouxe clareza ou esperança, por favor, compartilhe com alguém que possa se beneficiar. No próximo vídeo nós vamos explorar um pouquinho sobre a faceta da depressão na Bíblia, mergulhando de fato nas histórias bíblicas, e vamos começar com a história de Caim e a graça de Deus em sua vida. Que a luz da compreensão e o calor da compaixão de Cristo iluminem o seu caminho. Fica com Deus e até a próxima.